Oi, gente. Vou arrumar melhor isso aqui. Tá. Então, beleza. Horário marcado. Prazer estar aqui com vocês. Não vou perder muito tempo, porque afinal de contas já é tarde. Eita, então, isso aqui. E também horário marcado, e eu não quero me prolongar muito, sabendo que aqui no Instagram eu estou na live, aqui no Facebook também. No Instagram a gente tem 1 hora no máximo, e o Insta ele faz com que a live pare, dá tão espaço. E o Instagram, o Insta, né? E o Facebook ele deixa rolar um pouco mais, mas nós vamos respeitar o tempo do Instagram aqui. Então, vamos só lembrar alguma coisa aqui, que já tem bastante gente. Então, vamos lembrar uma coisa importante. Primeiro é que eu vou explicando as coisas aqui, e a gente, geralmente, as dúvidas, eu não gostaria de pegar e bloquear todos os comentários de vocês, tá? Então, para eu não bloquear e deixar vocês interagindo de alguma forma aí, segurem as perguntas, eu não vou responder agora, eu no final mesmo, aí eu deixaria uns 15 minutos para responder algumas dúvidas que sejam pertinentes ao assunto que a gente vai falar, que é ansiedade, depressão e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Então a gente vai falar sobre essas 3 coisas. Eu me propus a falar sobre isso porque é um tema recorrente, é algo que eu atendo com recorrência na clínica, não pessoas só que me procuram por conta disso, eu não sou psiquiatra, né? Mas porque são pessoas que estão tentando buscar um outro caminho para melhorar, para resolver essas condições que incomodam bastante, eu sei que incomodam bastante, e então eu achei por bem compartilhar com vocês aqui. Primeiro, eu vou deixar bem claro uma coisa para vocês, para quem não me conhece ainda, nas redes sociais, ao vivo eu não sou assim, né, mas nas redes sociais. Isso aqui é uma live para pessoas fortes, ok? Ok? Isso é importante. Então, assim, eu sou totalmente avesso a encontrar desculpas na vida. Então, eu vou falar a realidade, a verdade dos fatos aqui, e quem achar por bem que isso possa ofender de alguma forma o modo de pensar da pessoa, alguém de vocês, né? Que alguém acha que eu estou sendo duro demais ao colocar algumas questões e tal, vou falar cientificamente como médico, e vou falar também como pessoa, como ser humano, como o Vitor, principalmente um ser humano que já passou por essa situação. Então eu estou trazendo aqui conceitos médicos que eu acho que podem ajudar muitos de vocês, conceitos também como pessoa, não médico, Vitor, um observador, um crítico observador, uma pessoa que vive no mesmo mundo de vocês e tem os mesmos problemas de vocês, cada um com os seus, tá? Então eu não vou responder perguntas, tá? E já vou até... uma pessoa perguntou assim, TAG tem cura? TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Eu já vou quebrar o primeiro discurso aqui, a primeira pergunta, eu já vou quebrar. Assim, eu não acredito em TAG. Tá? Eu, Victor, não acredito em TAG. Então, vocês veem como talvez seja dura essa live para muitos de vocês, porque o Victor, tá? Não estou falando da parte médica do Victor, porque o Victor já foi diagnosticado com muitos desses transtornos, e principalmente um. Então, eu vou falar como Victor médico, como Victor,
pessoa que não é médico, é um observador, que vive no mundo de vocês, que tem os mesmos problemas, as mesmas ansiedades, os mesmos anseios, e vou falar também como paciente, porque eu só despertei para esta medicina aqui, que eu faço, porque então vou contar uma rápida história, eu fui diagnosticado com déficit de atenção, quando eu era mais jovem, lá pelos 20 e tantos anos, e hiperatividade. Eu passei por os maiores especialistas do Brasil, né? Não são de forma alguma mal profissionais, são excelentes profissionais, mas que estão dentro do modelo de medicina baseada em qual o seu sintoma, onde que eu lhe encaixo, em qual doença eu lhe encaixo, como eu diagnostico e qual remédio então eu dou para essa doença. Eu fui diagnosticado e nesse diagnóstico então fui medicado, déficit de atenção, passei por esses profissionais, foram consultas, então eu vou quebrar outro discurso. Vitor, então é porque a tua consulta tu deu azar. Não dei azar, eu fui um dos melhores. Eu fui nos papas disso do Brasil. Então no teu caso foi uma exceção, porque tu não tinha, mas a maioria das pessoas que tem diagnóstico tem. Não acredito nisso, eu não acredito nisso. Então, tive diagnóstico, fiz uso de medicação, essa medicação me deu como efeito colateral outros problemas. Então, uma medicação, a Ritalina, para controle da hiperatividade, o déficit de atenção, a dificuldade de prestar atenção nas coisas, de ficar acordado enquanto eu tinha que estudar, de não ter que ler 1000 vezes as mesmas coisas e tudo mais. Primeiro eu busquei um monte de coisa para ver se eu tinha alguma doença, alguma coisa acontecendo, algum desequilíbrio hormonal, alguma coisa, e na medicina tradicional isso não acontecia. Na época eu fazia especialização de cirurgia geral, cirurgia plástica já, e na cirurgia plástica até foi antes um pouquinho, já tinha esse diagnóstico, mas daí eu voltei a me aprofundar nisto, né, com profissionais de saúde, gente, assim, para quem está chegando agora, regras de etiqueta, não, de educação. Você está chegando agora, não sai atropelando, fazendo pergunta, né? Primeiro dá uma olhada no que eu estou falando, isso é educação, tá? Porque isso atrapalha as pessoas, me atrapalha também, eu não tenho como bloquear todas as perguntas aqui, tá? Então, olha, deixa eu ver o que está acontecendo. Você, por acaso, sendo no assunto de alguém, chegar... Ô, gente, o que é isso aqui? Não toma conta do assunto, não, querido, querida. Vocês chegam, educação para a vida, rede social é a mesma coisa. Olha, vê se eu posso entrar no assunto e aí eu faço uma pergunta. Tá? Eu estou aqui para ajudar vocês, mas eu preciso desenvolver todo um conteúdo aqui. Não sai perguntando se é falta de educação. Então, até me pego. Tá? Aí fui diagnosticado, daí com remédio para déficit de atenção, isso me desenvolveu um sentimento de tristeza. Eu estava mais fechado, mais triste e mais sério, ou seja, eu mudei, a minha personalidade não era mais a mesma, e aquilo começou a fazer parte de mim sem que eu percebesse. Como eu não percebia que aquilo acontecia, e também meu sono começou a ficar difícil de dormir, ficou mais agitado, mas durante o dia eu ficava focado, conseguia estudar, trabalhar, eu não percebi que eu mudei completamente, porque eu ficava sob o efeito do remédio o dia todo. O remédio é uma Ritalina de liberação lenta, né, que é o Concerta, o dia inteiro com aquela liberação. Eu preciso contar essa história para vocês entenderem que eu estou falando com propriedade de quem foi diagnosticado, com todos os parâmetros e que deveria estar usando a medicação para o resto da vida. Isso acontece com esse transtorno, isso acontece com outros transtornos também. Tá? Eu estou contextualizando onde que eles estão parecidos aqui. Então, usei a medicação. Quando eu voltei no médico, falei, olha, eu percebi quando eu fiquei sem a medicação que realmente eu estava muito melancólico, muito entristecido, sério, as pessoas estavam me achando diferente. E até mesmo eu estava solteiro, saindo de noite, eu estava bebendo mais. Numa tentativa de ficar mais feliz, mais doido, mais alegre. E aí o sono de pior qualidade. Voltei, o que o médico me colocou, um colega, bons colegas médicos, que eu deveria então associar um remédio para depressão durante o dia. Por quê? Porque
é provável, né? Existem pessoas que usam a medicação e mudam a personalidade, ficam mais entristecidos, mais sérios, e isso então cabe o uso de uma outra medicação para compensar isso, e de noite para dormir, se necessário, outra medicação. Então durante o dia um uso era fluoxetina, e durante a noite eu uso o Rivotril para poder baixar a ansiedade, que eu fiquei mais tenso, né? E conseguir dormir. Então, olha, de uma pessoa que não tinha nada e estava com uma reclamação e que em nenhum momento foi me questionado a respeito dos meus hábitos de vida, o que eu comia de noite, o que eu comia de dia, que horas eu fazia exercício, qual era o meu contexto de vida. Não, foi ali em consultas que eu fui diagnosticado com déficit de atenção aos 20 e tantos anos. Depois disso, então, eu foi prescrito para mim o uso de Ritalina, de liberação lenta, e era o Concerta, o nome do remédio. E então, a partir do uso disso, eu criei mais 2 outros problemas, que foi insônia e mais a depressão, a sensação de depressão que eu fui diagnosticado ali. E aí, então, de um ser que não usava nada, eu passei a usar 3. Quer dizer, não usei 3, porque no momento que me entregaram, então, eu simplesmente joguei tudo no lixo, falei, nunca mais vou usar, e aí eu vou atrás, saber como que eu vou melhorar sem a necessidade de usar esses medicamentos. Tá, então eu tenho propriedade para falar para vocês. Ou seja, eu fui atrás e eu resolvi. Se eu resolvi o meu caso, que foi diagnosticado, que eu tinha que tomar a vida toda, e que eu fui diagnosticado pelos maiores, os papas disso no Brasil, os médicos mais, né, que estão mais por dentro disso no Brasil, isso é sinal de que, assim como, não é que eles falharam comigo, assim como nunca existiu em mim, e o que faltava em mim era mudança de hábitos, pode ser que em muitas pessoas não exista. E aí o que falte nelas também é mudança de hábitos. Então hoje eu consigo entender muito bem essas questões, porque eu estudei sobre o estilo de vida, mudei meu estilo de vida, descobri que eu nunca tive aquilo, e eu estava num estado de pensamento acelerado, e aí é outra questão, a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, porque ninguém me perguntou sobre os meus hábitos, eu precisava mudar. A minha alimentação era extremamente pobre, eu não encostava em salada, não encostava em frutas, não sei, em suco, eu comia desde essas porcarias de miojo, que é um lixo, um veneno, a refrigerante, eu achava que o saudável da minha alimentação era suco, eu comia pão direto, era pizza o tempo todo, não que não possa comer esses alimentos, a gente pode comer, mas a minha alimentação era baseada totalmente nisso. Tá? Então, tem outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, gente, não me tragam casos aqui, pô, não sei, eu tomo não sei o que, meu filho toma não sei o que, porque eu não posso orientá-los aqui para a internet, eu peço que vocês entendam o contexto todo, que eu não vou poder responder caso a caso, e aí aproveitem o contexto todo, segurem a ansiedade de vocês aí, ficar, mas o meu foi diagnosticado, eu não estou falando assim, se você se sentiu em algum momento assim, mas eu devo usar, cara, essa live não é para você, porque eu vou buscar convencer vocês de que há caminhos outros, e que se a gente não colocar a responsabilidade em nós mesmos em algumas condições, é óbvio, né? Não são todas, né? A medicina é a arte da probabilidade, né? A ciência que depende de múltiplos fatores, então nunca é sempre e nunca é nunca. Existem casos e casos, mas eu posso garantir para vocês que grande parte dos casos, quando a gente se defende, assim, mas eu fui diagnosticado por não sei quem, eu podia ter feito isso também. Não, mas eu fui pelos papas do Brasil, eu tenho realmente. É muito mais fácil se encostar em um diagnóstico, às vezes, eu sei que é duro falar isso para vocês, do que
ter que mudar. Porque naquela época, se alguém me falasse assim, as pessoas queriam, eu queria ouvir que eu tinha alguma coisa, eu estava buscando. Só que eu não tinha conhecimento nenhum. Naquela época, na internet, ninguém falava disso. Era no máximo, eu postava em Orkut. Naquela época, as pessoas postavam foto deles bonitos de praia lá para tentar arranjar gatinha e gatinhos. Era isso que tinha na época. Não tinha muito desses temas aí na internet. Até tinha, mas a gente não tinha o hábito de procurar em blogs, em artigos científicos, não tinha esse hábito. Então, para mim era muito mais fácil ouvir que, me encaixei nesse remédio aqui, melhorei, esse antidepressivo me deixa melhor durante o dia, o ansiolítico de noite, aí tá, foda-se, vou tomar isso pro resto da vida. E aí, talvez eu chegasse hoje, se eu não tivesse na medicina essa que eu pratico, numa vida toda desconjuntada, comendo um monte de porcaria. Eu quero que vocês entendam que muitos casos de vocês são assim. E eu chegasse hoje, alguém me falasse algo ao contrário e isso me agredisse. Por vezes, Nietzsche deixou uma frase célebre, por vezes as pessoas não querem enxergar a verdade porque têm medo das consequências de saber que essa verdade é uma ilusão. Você tem medo da ilusão, né? De descobrir que aquilo era uma ilusão. A verdade com a qual eu me baseei é uma ilusão. Então, as verdades são, essas mentiras, essas ilusões são confortantes pra gente. A gente gosta de receber um diagnóstico, eu estou acima do peso, mas eu tenho tireoide. Tireoide todo mundo tem, mas eu tenho hipotireoidismo. Mas Vitor, eu também tenho hipotireoidismo, eu trato, eu não tenho problema nenhum de peso. Mas a minha é genética. O meu quadro genético, quem já fez curso comigo, eu mostro o meu quadro genético, é todo para obesidade. Sim, minha avó é obesa, meu avô já foi obeso, meu pai já foi obeso, minha tia já foi obesa. Eu tenho esse quadro, eu só não desenvolvi porque medidas foram tomadas e eu desviei desse percurso. Hoje alguém me marcou num post, não me marquem mais nesses posts que eu fico louco. De alguma pessoa com sobrepeso importante, uma mulher, uma blogueira, e essas pessoas ganham uma notoriedade, falando, não, gente, isso é biotipo. Sim, existe um biotipo, a pessoa que está com sobrepeso importante não é biotipo. A gente considera hoje sobrepeso e obesidade risco à saúde. Se a pessoa quer ter esse risco, mas não faz apologia, não fala que é biotipo isso aí. Porque eu como pouco, ninguém guarda diário, não, querido. Então, assim, o pouco depende para pessoa. Se eu não gasto energia, para mim, pouco às vezes é muito, né? Porque às vezes eu não faço exercício físico. Então, é muito fácil, mais fácil a gente receber essas desculpas nossas, assim. E eu sou absolutamente contra isso, porque eu tive isso na minha vida, eu tive que mudar. Você sabe que quando eu peguei o exército aos 18 anos, eu tinha uma desculpa comigo, eu não consigo acordar cedo. No colégio eu acordava cedo. Não consigo acordar cedo, não consigo. Um amigo meu brincava comigo. Aliás, esse amigo que me gozava, que a gente ia para aula junto, né, um cursinho junto, ele passava para me buscar no cursinho e eu dormia. Não, hoje não vai dar. Putz, eu tô com algum problema, alguma doença. Eu tinha isso comigo, sabe? Por isso que eu tenho tanto afim para falar isso, tanta firmeza para falar isso para vocês. Hoje esse meu amigo, ele é o secretário de desburocratização do ministro Paulo Guedes. Não depende de política, nunca dependeu de política, sempre foi um estudioso, é advogado, tá lá para fazer um bem ao Brasil, porque eu boto a minha mão no fogo, chama Paulo Ebel, meu amigo de infância, foi o meu melhor amigo da infância inteira, da juventude, e ele falava isso para mim. Ele não precisava de dinheiro, ele ia para a faculdade de manhã, ele ia para a faculdade de noite, trabalhava o dia inteiro, passava o dia inteiro e eu olhava assim, e eu naquela cabeça, naquela época, nossa, ele não precisa de dinheiro, por que ele está fazendo isso, né? O dia inteiro na função, ele sai de casa às 8, chega em casa quase meia-noite, eu não entendia, né? Ele estava muito mais evoluído, e olha, hoje ele está lá super bem, ele nunca teve um discurso vitimista, né? E eu tinha esse discurso e ele falou para mim assim, eu quero ver o dia que precisar acordar de novo cedo, se tu vai dar essa desculpa aí que tu tem uma doença agora, que tu não consegue acordar cedo. São coisas que a gente gosta de ouvir. Eu peguei exército, não tinha desculpa. Eu tinha que estar às 6 da manhã, já com tudo varrido o chão lá. E eu, filho de cirurgião plástico, varrido o chão, meu coturno encerado, então comigo não pega mimimi e nem frescura. Aliás, o exército fez muito bem para a minha vida. Então, onde que eu vou chegar aqui? O que a gente vai falar aqui são questões muito importantes e são duras, que podem pegar e realmente deixar algumas pessoas que não querem ouvir verdades. Então, se você é uma dessas pessoas que já vai sair, se já sentiu necessidade nesse exato momento, que já dizer, não, mas o meu caso eu sou depressivo, eu sou déficit de atenção, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado, eu tenho.
essa live talvez não seja para você. Você não está ainda no momento de me ouvir. E eu não sou a verdade absoluta. Então, talvez vocês encontrem algo que agrade mais vocês em outra pessoa. Tá? Em outra pessoa que possa falar mais de que realmente, poxa, nós somos coitados de desenvolver isso e tal. E eu não estou falando que essas pessoas estão erradas. Só não é o meu discurso. Tá? Então, vamos voltar aqui. O que elas têm em comum, essas questões aqui? Tem... Primeiro, querida Ana Paula, tu já mandou umas 10 vezes que tu fez cirurgia bariátrica, eu não vou responder, desculpa, eu não vou responder, e tá atrapalhando, tá? Porque não posso, simplesmente eu não posso responder casos específicos aqui, não sou médico individual numa clínica que eu estou falando para tentar ajudar as pessoas, inclusive você precisa me ouvir até o final. As pessoas me acham meio pontual e às vezes grosseiro, né? Nas redes sociais aqui. Eu não consigo desativar no Facebook, esse é o problema. Ao vivo todo mundo fala assim, nossa, mas tu é totalmente diferente. Eu sou, mas ou eu coloco a coisa na linha, né? Tem o Hashimoto, tá? E aí, gente, peraí. Se tem Hashimoto, minha esposa tem Hashimoto, é magra, entendeu? E não precisa nem tomar o remédio, porque cuida da alimentação e não desenvolve o hipotiroidismo. Tá? Então, vamos ouvir um pouquinho mais aí, tá? Peraí, só uma coisinha aqui. Nossa, atrapalhando. Ana Paula, olha, se eu pudesse bloquear, eu vou te bloquear aqui. Tem umas coisas que não dá. Não consigo. Atrapalhando. Eu não estou fazendo favor para ninguém aqui e nem estou sendo obrigado a fazer uma live. Eu estou fazendo para as pessoas, para ajudar as pessoas que me seguem. Se você segue e acha que, mas eu não posso nem contar meu caso, então sai mais fácil. Tá? Bom, então vamos lá. O que tem em comum, gente, essas três aqui? Várias coisas podem estar em comum nessas pessoas. Tá? Não vou falar de bipolaridade, vou falar só desses três. Onde que a gente pode ajudar todas essas pessoas? Então vamos começar do começo. Intestino. Se eu estou pensando em neurotransmissores, se eu estou pensando em dopamina, em serotonina, né? Porque uma pessoa ansiosa, geralmente, é uma pessoa que quando a gente aumenta um pouco os níveis de serotonina dela, vocês já ouviram falar desse neurotransmissor, que é um neurotransmissor que a gente produz e nos deixa um pouco mais tranquilos, mais felizes, né? Quando a gente aumenta um pouco a produção dessa serotonina, ou então a gente impede que ela seja metabolizada e vá embora do corpo, ou seja, ela fique mais tempo mais alta no nosso corpo, essa serotonina, ela acaba sendo calmante, deixa a gente mais feliz. Então, como fazê-la ficar mais alta ou não ir embora tão rápido? Quem que produz 80% da serotonina no nosso corpo? É o intestino. Não é tão assim, a do intestino vai para o cérebro. As coisas não são assim como muita gente acha que é. Mas quando eu produzo, eu tenho uma via de sinalização que chama nervo vago, que é fundamental para o nosso corpo. E ele linka o intestino ao cérebro. Quando eu tenho essa sinalização, então, eu tenho a sinalização para produzir também no cérebro a serotonina. Mais ou menos assim, claro que eu estou simplificando a coisa para vocês aqui, porque a maioria não é da área da saúde. Quando isso acontece, então, se eu tenho pelo meu intestino uma boa produção, eu consigo então ter o meu cérebro produzindo bastante e aí, teoricamente, ficaria tudo ok. Então, Vitor, como é que eu faço para o meu intestino produzir um pouco mais? Evitar alimentos que prejudicam o intestino. E aí há uma individualidade e algo que é para todos. O que é para todos? Açúcar piora muito isso. Farináceos em excesso pioram muito isso. Não é só a farinha de trigo, é farináceos em excesso, produtos alimentícios em excesso, corantes, conservantes, adoçantes como aspartame, acesulfame, sucralose em excesso. É claro que um pouquinho não faz mal nenhum. E falta de nutrientes. Então, primeiro, aqueles que nos atrapalham. Refrigerantes, açúcar em excesso, tal, isso atrapalha o funcionamento do intestino. Daí alguém vai falar assim, pô, Vitor, mas é muito difícil. Aí eu já vou intervir aqui. Bom, se eu tenho ansiedade, vamos falar primeiro ansiedade e depressão, tá? Ambos podem ser muito ajudados com uma maior produção de serotonina ou com uma circulação de serotonina aqui no nosso cérebro durante mais tempo antes de ir embora. Se podem ser ajudados, e eu dependo muito do meu intestino, primeiramente o intestino, eu tenho que evitar de atrapalhar meu intestino.
Tá. Além de evitar de atrapalhar, e essas são coisas genéricas, mas existem pessoas que não têm uma interferência, ou seja, é ruim do leite, outras do ovo, outras do brócolis. Aí existem as coisas particulares de cada um. Mas, inicialmente, a gente, primeiro, evitar aquilo que atrapalha a todos. Não quer dizer que não possa consumir. Eu estou consumindo um pouquinho de açúcar todos os dias, não está legal. Então esse passo precisa ser dado, primeiramente, não atrapalhar. Segundo, entregar para o corpo aquilo que ele precisa para ele poder produzir. Aí também existem nuances, mas vamos no básico. Eu preciso de aminoácidos, principalmente do triptofano. Esse aminoácido, triptofano, é facilmente encontrado em vegetais. Então, não preciso ficar onde tem, onde não tem. Eu vou ter uma alimentação variada de comida de verdade durante o dia, vai ter esse aminoácido e aí o meu corpo precisa dele. É como se fosse assim, para poder construir uma casa de tijolo. Que eu preciso de quê? De tijolo. Esse tijolo é feito de quê? Ah, é do barro lá, tá? Então tá, eu preciso de barro. Eu preciso de aminoácido. É só o barro? Não. A argila? Não. Eu preciso também de alguma coisa que faça a liga. Então, todos esses componentes do tijolo, qual é os tijolos, né, que fazem a serotonina? Tem aminoácido, tem vitaminas que são importantes, tem enzimas que são importantes. Então, tudo o que eu preciso para construir o hormônio precisa ser ingerido. E quando eu ingiro isso, de preferência que eu não tenha muita coisa que seja ruim para o meu intestino, porque senão ele vai ter uma dificuldade de selecionar. Imagina, passa um monte de gente na rua. Como é que eu vou selecionar aquela que eu quero? Vamos transpor para a nossa vida real. Então o corpo vai ter uma dificuldade se entrar muita coisa ruim. Aí, além desses aminoácidos, o triptofano, que é muito conhecido, que eu posso até suplementar em alguns casos, que eu posso até suplementar em forma de triptofano, que qualquer um pode comprar nas lojas aí do Brasil, mas isso não é suficiente, porque ainda, além de eu ter ele, eu vou precisar de algumas enzimas, vou precisar de algumas vitaminas, alguns minerais, alguns antioxidantes, eu preciso disso, né, como se fosse o tijolinho e tudo mais, para formar os hormônios, e aí depende de uma habilidade que eu vou ter em, primeiro, assimilar isso. Depende de uma boa digestão do intestino assimilar. Depois, de uma habilidade metabólica minha que é genética. Existem pessoas que não conseguem, por exemplo, assimilar e metabolizar adequadamente a vitamina B6, que é a piridoxina. A vitamina B6, quando eu não consigo aproveitar muito bem, eu tenho dificuldade de produzir serotonina no tanto que eu deveria. Mas como é que eu sei disso, Vitor? Então, é algo que eu preciso suspeitar. Se eu estou achando, né, que tá tudo certo, né? Poxa, mas não tem motivo. Então, é necessário suspeitar dessas condições e ir atrás. Será que essa vitamina realmente está sendo pouco assimilada? Aí eu consigo medir um teste de polimorfismos genéticos e aí eu consigo encontrar um polimorfismo, às vezes, do ALPL. E se eu encontro, é sinal de que esse ser humano, esse indivíduo, ele metaboliza, ele metila errado a vitamina B6 e por isso fica muito difícil ter a quantidade adequada. Eu, fechei o quebra-cabeça. Vitor, mas não é um teste acessível. Bom, eu vou falar de coisas acessíveis, de evitar açúcar e tudo mais, e vou falar de algumas coisas que são ciência, independente de serem acessíveis ou não. Tá? E se você é profissional de saúde, você deve estudar isso. Tá? Então, não só a vitamina B6, a vitamina B9 é importante para isso, o magnésio é importante para isso, o zinco é importante para isso. Então, todos esses elementos precisam ser bem digeridos, bem assimilados e bem ingeridos antes disso. Então, primeiro tudo, comer mais comida de verdade. E dentro da comida de verdade, para cérebro, o cérebro se alimenta muito de gorduras de boa qualidade. Quais são as gorduras de boa qualidade? São que seriam quase que certeiro que boas para todo mundo. Tá? Eu estou falando assim, existem gorduras que para algumas pessoas a quantidade na verdade tudo é quantidade, né? Então vamos colocar aqui, gorduras boas são as gorduras naturais. A manteiga é boa para todo mundo? Ela é boa para todo mundo, mas existem pessoas que não podem consumir uma quantidade um pouco maior do que um pouquinho, e esse pouquinho de pessoa para pessoa. Por quê?
porque geneticamente também, assim, metabolicamente a pessoa não aproveita muito bem essa gordura e ela acaba despertando uma inflamação. Apesar de que a gordura da manteiga, parte da gordura da manteiga, é até interessante para o intestino, propriamente para o intestino, para a microbiota intestinal. Então, essas gorduras importantes seriam: manteiga é interessante, mas não acelere muito na manteiga. Queijos, evite os queijos, evite comer muitos queijos, principalmente os queijos mais frescos. Há uma interferência com a monoaminoxidase, não vou explicar isso profundamente, mas há uma interferência de produção de neurotransmissores no cérebro para muita gente que ingere os lácteos. Então, cuidado com excesso de lácteos, né? Durante um período, o ideal é diminuir um pouco o consumo de lácteos. E se for consumir os queijos mais que ficam mais tempo fermentando, são os queijos meia cura, os queijos mais curados, né? Eles têm mais tempo de fermentação, ou seja, eles são mais amarelos, mais endurecidos, às vezes, tal, não são tão frescos como o queijo Minas. E de preferência de vacas criadas soltas, né? A gente tem a Serra da Canastra, que é uma referência do Brasil, mas é o queijo mais caro. Então, pelo sim, pelo não, se diminuir a ingestão de queijo seria interessante. Eu tenho como alimentar também de gorduras boas o meu corpo, porque o meu cérebro precisa de muitas gorduras, e aí é um erro crasso aqui. Não, mas eu me alimento bem, Vitor, eu evito gordura, não como nada de gordura, então está tudo errado, porque o cérebro não vai melhorar sem gorduras. Qual outras gorduras? Então, os queijos, a gente pode ir para queijo de ovelha, queijo de búfala, tal, diminuir um pouco desses queijos, tá? A gordura da manteiga pode ser positiva, não em grande quantidade. A gordura do azeite de oliva é muito positiva. A gordura do peixe, quando o peixe é selvagem, é muito positiva para todos. A gordura das algas é muito positiva. A gordura dos vegetais em geral são muito positivas, das oleaginosas. Então, os alimentos eles são classificados geralmente pela quantidade maior de macronutrientes que eles têm. Então, quanto mais quantidade a gente tiver de gorduras de boa qualidade, são gorduras vegetais, aí você joga aí na internet, fontes de DHA e fontes de gorduras monoinsaturadas. Vocês peguem um papelzinho, vocês vão anotando algumas coisas, porque eu não vou ficar explicando uma a uma aqui e depois vocês vão esquecer. Então vocês, jogam aí, tá? E são geralmente gorduras boas para a maioria das pessoas e vão auxiliar bastante o funcionamento do cérebro. Tá? Essas gorduras vão servir para o funcionamento geral do cérebro. Então, se nós estamos falando de 3 condições aqui, de TDAH, ansiedade e depressão, onde o cérebro é o nosso maior foco, aparentemente, né, porque o corpo é um todo. Então, uma alimentação rica em gorduras de boa qualidade. E baixa em farináceos e em açúcares, em produtos industrializados. Nós estamos falando aqui de uma alimentação de comida natural, que talvez essa bisavó fazia. Tá? Bom, qual é o segundo ponto aqui? Dos micronutrientes, então, o que eu vou me preocupar? Quando eu vario bastante as fontes de vegetais, principalmente, geralmente eu tenho uma riqueza maior, uma abundância maior de micronutrientes. Então eu posso consumir minha carne e tudo mais. Isso aqui é prover o mínimo que o corpo precisa para que eu produza esses neurotransmissores e para tratar bem esse intestino. Depois eu preciso de fontes de fibra para o intestino. E eu preciso também de alimentar essa microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal ela pode ser alimentada através dos fermentados. Aí a gente tem um detalhe interessante aqui. A forma mais natural de conseguir fermentados seria o kefir. O kefir é um fungozinho baratinho que se compra e se cria em casa e se faz no leite de vaca de saquinho, ou se faz em outros leites também, se faz até em água com açúcar de coco. Esse kefir, principalmente do leite de vaca de saquinho, não esse de caixinha, ele acaba nos ajudando bastante a nossa microbiota intestinal e o equilíbrio intestinal. Então, essa seria uma forma de prover
melhorar a nossa microbiota intestinal, bichinhos, né, que colonizam o nosso intestino, para que eles façam aquele papel de fermentação do alimento e tal, e o alimento possa então ser bem metabolizado aqui e o intestino possa ser bem tratado, produzir as suas... Isso, abacate também, isso aí, o óleo de coco pode ser também, o coco é um bom alimento. Tá? Então, ok, então eu entrego esses elementos, eu ainda faço com que a microbiota intestinal seja bem tratada e ainda entrego fibras para a microbiota intestinal, para quem pode comprar fibra em pó, eu aconselho a fibra a goma acácia. A goma acácia é uma fibra que não atrapalha também as pessoas que têm uma dificuldade de fermentação, né? E aí alguns alimentos podem provocar muitos gases e tudo mais, então essa é uma fibra mais que não provocaria esse aumento de fermentação. E essas pessoas que costumam ter muitos gases e tudo mais, principalmente mulheres se queixam muito disso, sabem que é um sinal que o intestino não está funcionando bem. Então assim, se eu sei que o intestino é muito importante, gente, sinais básicos de que ele não está funcionando bem. Não estou indo ao banheiro todos os dias, estou com excesso de gases, tenho uma oscilação de frequência intestinal, de hábito intestinal, às vezes diarreia, às vezes constipação, às vezes dor de barriga, às vezes sai, aí às vezes mole, às vezes dura, às vezes num formato de outro. Então isso é um sinal de que lá a sua fábrica de serotonina e de dopamina não está funcionando bem. Se não está funcionando bem, eu estou provocando um estresse metabólico no meu corpo. E esse estresse metabólico pode gerar um aumento da produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. É o hormônio que desinflama o nosso corpo, que é um hormônio importante para a gente ter mais disposição, mais ânimo. Bom, aí eu tenho um outro problema, porque além da falta, talvez, da produção de serotonina, de dopamina, por conta do intestino que não está assimilando muito bem os nutrientes, não está produzindo isso, o corpo ainda começa a criar um caminho acessório aqui de estresse, de cortisol. No momento que eu começo a produzir um pouco mais de cortisol por conta do estresse, e aumenta as catecolaminas, né, adrenalina, noradrenalina, eu ainda tenho uma chance de piorar ainda mais, como um efeito bola de neve, piorar ainda mais o meu intestino, e nessa piora ainda maior do intestino, eu produzir ainda menos e começar a inflamar aquelas células intestinais ali. E quando elas começam a ficar inflamadas, tudo piora, porque essa sinalização inflamatória vai via nervo vago lá para o cérebro de novo, e aí ele se encontra numa situação de sendo atacado. Se o corpo está sendo atacado, e o que a gente deve fazer? Primeiro, sobreviver. Né? É isso que o corpo identifica. Eu preciso sobreviver, estou sendo atacado. Meu intestino está entrando um monte de veneninho aqui, meu intestino está inflamado, está entrando muita coisa em contato com o meu corpo que não era para entrar, porque o intestino não está fazendo o papel dele de barreira. E aí o que o corpo produz de novo? De novo, mais cortisol, mais noradrenalina, mais norepinefrina, adrenalina. E aí eu tenho ainda aumento das expressões dos meus biomarcadores de inflamação, e isso faz com que a bola de neve só continue. Então, essa situação é uma situação da grande maioria das pessoas que está apostando todas as suas fichas em algum remédio para manter-se bem mentalmente. Mas esse é o básico, se vocês querem entender. Primeiramente, será que eu tenho uma ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, ou depressão, ou déficit de atenção? Primeiro, será que eu estou dando condições para o meu corpo produzir os neurotransmissores do jeito que ele deveria e não produzir excesso de cortisol? Essa é a primeira pergunta. Porque senão, eu posso não ter a doença. Esse é um limite muito tênue. Será que eu tenho ou não tenho? Não sei. Se eu não dou chance mínima para o meu corpo produzir o que ele deve, eu não posso só falar que eu tenho, eu posso falar que eu não estou conseguindo produzir. São diferentes situações. Eu tenho uma doença, ou eu não consigo produzir porque eu não estou tratando bem meu corpo de alguma forma. Mas Vitor, eu não consigo. Bom, daí o problema é seu. Vocês estão entendendo? Que às vezes é aquela coisa, mas eu não conseguia mudar minha vida lá, eu estava num estresse danado, na residência de cirurgia plástica, trabalhando pra caramba, de manhã, de noite, eu não conseguia, a culpa era minha, a vida que eu escolhi,
Pô, mas tu não era uma vítima, Vitor? Não, fazia parte da minha vida aquilo ali. Eu tive que aprender a me virar naquilo ali. Eu precisava mudar a alimentação, mas eu não gostava, mas eu precisava mudar. Então a culpa era minha, a responsabilidade era minha. Quando eu entendi que a responsabilidade era minha, aí eu mudei. Então, como vocês podem transferir isso para a vida de vocês? Eu estou tomando medicação. O que eu faço, Vitor? Bom, primeiro vocês têm que ver isso com o seu médico. Segundo, quem vai dar suporte para você, para que você diminua o remédio, ou entenda se precisa de fato ou não, não é o seu médico que já prescreve o remédio. É um nutricionista funcional, é algum médico que preocupa com o seu intestino primeiramente. Tem outras coisas aqui importantes, porque é importante também avaliar a função da tireoide, avaliar se a pílula anticoncepcional não está limitando a produção dos seus hormônios, não está piorando a situação transitória dos seus hormônios. Eu tive pacientes inúmeras que eu só tirei a pílula. Nossa, mas eu não tinha o síndrome do pânico, não tinha nada. Era o excesso de hormônio que a pílula estava entregando pronto, aquele hormônio não estava bem com o corpo dela, só que ela não se dava conta. Tive paciente que foi tirar o leite, por exemplo, não estou falando que leite é ruim para todo mundo, mas que foi tirar o leite. Está entendendo que assim, procurar. Quem que vai procurar? Ou é um médico que lida com isso, com o estilo de vida, ou então é um nutricionista funcional. Aliás, só um pouquinho que eu vou botar para carregar o computador aqui, tá? Olha, aliás, nutricionista funcional, falando nisso, né, gente? Se você é nutricionista aí, principalmente funcional, você tem uma grande importância na vida das pessoas. As pessoas têm que começar a entender a importância de vocês. Eu trabalho, não só esses dois, muitos profissionais ajudam, tá? Vou começar aqui com esses, tá? Porque eu trabalho sempre com nutricionista funcional, eu trabalho na minha equipe, todos os pacientes passam comigo, passam com ela, porque eu não consigo, tem que ter um plano alimentar, uma estratégia alimentar, entende? E já vou só dar assim, ó, para vocês verem como vocês são pegos em discursos vitimistas, tá? Olha só, poxa, Vitor, acabaram de comentar aqui, não estou criticando você, mas olha como a gente cai nos discursos de a culpa não é minha nunca, tá? Mas são pouquíssimos médicos que fazem uma investigação como a sua. Gente, sai com essa live buscando melhorar a alimentação de vocês. Procura um nutricionista, não precisa de médico para melhorar a alimentação, não. É interessante uma equipe multidisciplinar, mas não precisa disso. Se você não tem nem condição de um nutricionista funcional, os sites são de graça. Começa a pesquisar gorduras monoinsaturadas, fontes de DHA e começa a inserir na sua alimentação. Começa a tirar produto alimentício, começa a tirar a farinha. Gente, só isso aí já resolve muita gente. Então não fique esperando, mas anticoncepcional. Também procura um nutricionista e conversa com ele. Fala, gente, aliás, um ginecologista, doutor, eu gostaria de testar para saber como é que é a minha vida sem pílula anticoncepcional. Eu gostaria de saber como é que é a minha vida. Muita coisa pode mudar. Então não caia nos próprios discursos nossos de, mas eu não tenho condição de um nutricionista. Eu mostrei fotos e fotos, eu mostrei aqui vídeos de pessoas que só me seguindo, não só eu, outras pessoas também, já mudaram suas vidas. Então não tem esse discurso para mim, esse discurso não cola, e eu gostaria que vocês aprendessem isso. Eu busquei sozinho na época, não foi algum médico que me orientou, eu tive que buscar sozinho, ou eu mudava minha alimentação, meu hábito de vida para ver se eu não dependia daqueles remédios, e eu vi que eu nunca tive a doença, ou seja, o que tinha era falta de nutrientes, era excesso de lixo alimentar, era uma falta de hábitos. Quando eu mudei meu hábito, tudo melhorou. Então tá, intestino, importante. Segundo, claro, avaliação metabólica, aí necessitaria de alguém que olhasse o todo para ver se por acaso a tireoide está tudo bem, para ver se, como eu disse para vocês, o anticoncepcional, o estrago que está fazendo, para ver uma série de coisas que podem ser vistas. Mas alguns polimorfismos genéticos a gente pode ver também, tudo isso pode ser visto. Bom, qual é o outro ponto aqui importante? O que eu estou fazendo para modular o meu sistema? Porque não adianta só eu ter tijolo, ter cimento, ter tinta, ter tudo. Alguém tem que fazer a coisa. E para eu poder produzir isso, eu preciso ter um estímulo para produzir. Então, eu faço músculo sozinho, parado? Não. Por quê? Porque não adianta ter hormônios, não adianta ter músculos, ter aminoácidos, ter carboidrato. Não adianta isso. Alguém tem que mandar construir músculos, ou então
funcionar aquele sistema. Quem que manda funcionar? O exercício, no caso dos músculos, então, o exercício pra gente é um remédio natural. Então nós temos um segundo ponto fundamental aqui. Primeiro, eu preciso melhorar meu intestino, eu preciso fazer cocô todos os dias, eu preciso ter um formato mais ou menos parecido todos os dias. É um assunto meio escroto, né? É isso aí. Eu preciso tomar bastante água para que isso aconteça, eu preciso ter menos gases, eu preciso comer menos produto alimentício. Olha, aí você, mas eu não consigo. Então o problema é seu. Não, você não tem doença. É que você não quer mudar ou não consegue mudar. Bom, mas daí são coisas, né, que a culpa não é minha. E aí vocês têm que entender, a responsabilidade é minha. Não consigo fazer, vou buscar um jeito de fazer. E tem várias formas de buscar isso fazer. Até na internet. Tem pessoas que trabalham só dando estímulos para os outros. Só. Busca essas pessoas, de graça elas fazem isso. Muitas vezes querendo um dinheiro que vai vir depois, se você consumir alguma coisa dela, mas aproveita o que é de graça. Vê aquele discurso lá, pô, cansei de me vitimizar, eu vou mudar a minha vida. É assim que a gente muda. Então, intestino, vocês têm que fazer. Isso é o básico que tem que fazer. Segundo aqui, exercício físico. Não dá, não tem como, não tem a mínima condição da gente tratar uma pessoa que tem déficit de atenção, por exemplo, sem fazer exercício físico. Não tem a mínima condição. Você, pô, mas meu filho tem. Ele faz exercício todos os dias, querido. Não, não faz todos os dias, faz 2 vezes a semana. É pouco. Ah, mas eu não tenho como. Então a culpa é sua. Não é culpa, a responsabilidade é sua. Entende? Ah, mas não seja duro comigo, Vitor. Não, eu não estou sendo duro, estou sendo realista. Porque grande parte, eu posso dizer que a maioria das crianças que fazem exercício todos os dias, exercício mesmo todos os dias e não ficam o dia inteiro ali, essas crianças têm muito menos déficit de atenção. É óbvio que tem muito menos. O pensamento não é acelerado. Aquelas pessoas que você limita o tempo de uso de celular, também. Aquela criança que brinca mais com pai e mãe, também. Por que isso? Por que isso? Porque isso é o que acontecia com a gente na infância. Eu tenho 40 anos. Acontecia demais. A gente naturalmente fazia mais. Pô, Vitor, mas era outra época. Agora o meu filho não pode mais descer na rua. A responsabilidade é sua também. Eu sei que é difícil, mas eu vou ter que levar em algum lugar. Não tenho condição, Vitor. Bom, responsabilidade sua também. Vocês entendem que sim, é uma live forte. Por quê? Porque a verdade é a verdade. Agora, então não é doença. É a falta de fazer alguma coisa muitas vezes. Então, além disso, então, limitar o tempo de televisão, de celular e de iPad, fazer mais exercícios, correr mais, gastar mais energia, fadigar, música terapia, isso aí, às vezes, tem internet tem de graça. Abre lá no YouTube, aulinhas de graça de violão. Vamos lá. Ah, mas o pai precisa ter mais tempo com o filho. O problema não é meu também. Né? A gente escolhe ter filho, né? Então, hoje em dia, tá entendendo que há meios. Então, eu tenho sobrinhos, eu tenho 5 sobrinhos que convivem demais com a gente. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Eu vou ter filho e vocês podem ter absoluta certeza que eu tenho convicção de tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu vou ter filho em 3 meses. E tenho 40 anos, não sou marinheiro de primeira viagem, ainda porque eu convivi. Minha irmã mais nova tem 3 filhos, minha cunhada está grávida de novo, tem 2. E os 2, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eles vivem com a gente. Então, exercício físico. Ah, mas eu não sou criança, mas eu não tenho tempo. O problema tem que fazer. Quantas vezes, Vitor? 4 vezes por semana no mínimo. Ah, mas eu só tenho 2. Mas vem cá, mas o dia, olha só, a semana tem 7 dias. Vezes 24 horas. 24 vezes 7. E você faz 2 horas de exercício numa semana e acha muito. Não tem condição, querida, não tem a mínima condição. Não vai. Então eu tenho um estímulo para produzir dopamina que é extremamente importante para a depressão. Tem no exercício físico. Não tem como. Se eu não faço, não tem como. Se eu não tenho tempo, aí eu não tenho a doença. Eu simplesmente não tenho comando para produzir aqueles neurotransmissores. Não estou falando que não existem as doenças. Existem as doenças. Mas a tendência é que cada um de vocês que tem o diagnóstico, vocês acham que assim, não, eu sou a exceção, porque eu tenho. Pense nisso, porque eu já pensei assim também. Não, eu tenho, sou a exceção. A gente sempre acha que assim, não, mas no meu caso é diferente. Ah, no meu, às vezes a gente fica até bravo. Porra! E começa a responder, mas eu já tentei de tudo. Cara, a gente nunca tentou de tudo. Sempre tem algo a fazer. Mas já tentei isso. Tentou meditar?
Ah, mas eu não consigo, não tenho dinheiro. De graça, aplicativo, você baixa o aplicativo da internet, de graça você faz meditação. Eu não consigo. Treina, tudo é treinamento. Outro ponto a se fazer, então, meditação, melhorar o sono. Eu não consigo. Tem óleo essencial hoje barato, de lavanda. Eu tenho chá, que é mais barato ainda, chá de maracujá, chá de valeriana, chá de mulungu. Mas erva doce. Mas eu não sabia, mas não sabe porque não quer. Se eu estou realmente passando por um problema e eu quero sair dos remédios, porque não é que o remédio seja ruim pra gente, o remédio não resolve, ele remedia. Se eu conseguir resolver de outro jeito, melhor para mim. Então, vou lá pesquisar que tipo de chá, que tipo de óleo essencial tem. Eu uso, aqui estou com óleo essencial aqui, ó. Aqui, cheguei já da academia, eu sei que a live eu fico agitado, estou aqui, ó, passando um óleo essencial. Bom, mas é para poucos. Ache aquilo que cabe no seu bolso. Porque quando vocês querem comprar um celular, um iPhone, vocês compram. Então vão lá. Tá? Comida é comida de verdade, não precisa de comida diferente, não. Aliás, até poupar dinheiro, porque aí não come tanta porcaria por aí. Tá? Além de, então, exercício físico, intestino, fundamental, evitar boa qualidade do sono, respeitar o ritmo circadiano, exercício de preferência fazerem durante o dia, mas para quem não consegue, às vezes tem que fazer no final do dia, e fazer com que o corpo tenha essa aceleração durante o dia para poder chegar mais cansado de noite. Essa aceleração, a princípio, é complicada. Putz, eu não consigo, eu tenho preguiça. Ok, mas ao passar do tempo a gente vai se acostumando. Tá? Uma meditação, exercício físico, cuidar do intestino, na alimentação prover boas gorduras e uma variabilidade de vegetais, fundamental. Então, olha quantas estratégias. Isso regularia as três condições. As três condições. Ajudaria a regular as três condições que eu estou falando para vocês aqui. Não estou falando que vai resolver a vida de todo mundo. A pulseira de âmbar ajuda sim. Eu tô com uma pulseira. Tem muita coisa que a gente pode usar. Essa é uma pulseira de âmbar. Âmbar é uma resina pré-histórica, não é pré-histórica, tá? Mas é muito antiga e vem lá da Europa e tal. Eu ganhei, na verdade, a pulseira. Eu fui estudar sobre o ácido succínico. Tá? Então, para crianças, então, é uma maravilha. Mas, além disso, o que a gente pode fazer? Então, tá, aí vamos para o método avançado aqui. Então, para pessoas em geral, eu vou pegar um negócio. Eu não durmo há um mês, depois que parei de trabalhar. O problema é seu, querida. Estou sendo duro, mas estou sendo realista. Procura um jeito de dormir. Depois que eu parei de trabalhar, eu fiquei muito tensa. Pô, faz parte, às vezes a gente vai ficar mais tenso porque às vezes estou procurando trabalho, não sei o quê. O que eu tenho que fazer para me virar? Não reclame para o mundo. Faça a pergunta para o mundo assim, como que eu vou mudar? Porque depende de mim. Não reclame, não jogue para o mundo o problema. Porque jogou para o mundo o problema, ninguém resolve para você não. Não adianta ficar orando. Ah, meu Deus do céu, eu não estou dormindo. Nem reclama. Faz o seguinte, eu não reclamo das minhas coisas. Eu faço para mim mesmo. Puta que pariu, não estou conseguindo dormir aqui. Cacete, o que eu preciso fazer? Mais exercício durante o dia. O que mais? Evitar café. Eu estou tomando cafezinho de dia, não vou tomar mais nenhum. Qualquer estimulante. O que eu vou fazer? Evitar alimento de má qualidade. Mas eu estou muito ansioso assim. Sai da frente da tela do computador. Outra coisa importante. De noite, sim, eu sou coach também, porque eu já fiz a formação de coach. Tá? Eu preciso trabalhar com isso, com meus pacientes. Tela de celular. Existem pessoas que têm um polimorfismo genético um polimorfismo PIR, tá? PER. Bom, só para vocês, coisas de polimorfismo, assim. Então tem duas etapas que eu estou falando aqui. A primeira coisa, que são coisas que todos devem fazer. Só estou falando para vocês. Isso tudo, já vou avisar aqui. Eu tenho um curso online, que não estou aqui para vender curso online, tá ok? Deixa eu deixar bem claro para vocês aqui. Mas eu tenho curso online onde eu explico todas essas questões com calma. Não estou para vender. Se você acha assim, está vendendo assim, então putz, nem vai lá, não abre, não manda mensagem para isso. Que chama Segredos para uma Vida Longa. Já tem há 2 anos, já vendeu, eu tenho mais de 6 mil alunos lá no meu curso online. Chama Segredos para uma Vida Longa. Aqui no Face,
e aqui no Instagram. Se vocês têm interesse em entender sobre essas questões de alimentação, que tipo de gordura qual é, tal, e ver lá os depoimentos das pessoas que melhoraram com o curso, tal, o que eu fiz para ajudar as pessoas. Compilar tudo que eu entendo de medicina nos meus últimos 10 anos de estudo sobre regular o corpo através dos hábitos, tá? Então, tem naquele curso 80 módulos, e a gente tem um grupo fechado no Facebook. Tá? Obrigado, Gisele. Eu tenho um curso, é maravilhoso. Eu fiz para mudar vidas, para transformar vidas. E eu tenho convicção de que aquilo transforma vidas. Eu fiz para ajudar, na verdade, mais meus pacientes do que qualquer pessoa, porque meus pacientes, eles saem de lá numa consulta de 1 hora, imagina, um curso online, eu faço 80 módulos. E eu gostaria que todos entendessem esses módulos para poder mudar as suas vidas. Eu gostaria muito que eu tivesse acesso a isso, se existisse isso, na época que eu passei por esse tempo usando medicação fora de mim, sem reconhecer que eu não era eu. Então, pensar nessa... Eu sei que muita gente passa por essas coisas, e eu sei como é desesperador às vezes a gente ficar na mão de um remédio de outro. E eu sei que às vezes é duro eu falar isso para vocês aqui também, o que eu estou falando. Mas queria eu ter alguém duro naquela época, sabe? Assim, que nem aquele amigo foi comigo. Duro de fazer eu acordar para a vida, né? Então, o curso vocês podem mandar por direct para mim aqui no Instagram ou por mensagem no Face, assim, quero o curso, só essa frase, tá? E aí a minha equipe vai responder para vocês lá, porque para Dia das Mães eles têm um desconto para mães, né? Obviamente, mas eu sei que muita gente não vai comprar para mãe, tá? Que está circulando por aí, por mídias, tá? Não depende da minha live aqui. Mas, assim, só se você tiver certeza de que, eu quero mudar minha vida. Porque é para isso que eu faço aquilo ali. Enfim. Então vamos seguir. E profissionais de saúde, nós temos um curso, eu e o Luciano Bruno, que a gente aborda, que vai ser agora em junho, no começo de junho, que é um por ano só esse. A gente fala sobre esses polimorfismos, porque eu estou falando de polimorfismo aqui para vocês. Esse PIR2, por exemplo, PER2, as pessoas que têm esse polimorfismo são... Não, olha só, esse quero curso não é aqui nos comentários, é mensagem privada. Ok, gente? Não manda aqui no Face, não. O Face é demais. Lá, Instagram, vocês têm que mandar em direct, porque senão eu não vou conseguir ver nas mensagens aqui, ó. Não é comentário. Vocês abrem lá depois minha caixa de mensagens e mandam privada, no direct no Instagram e lá no privado no Face, tá? Então, é uma coisa para mães mesmo, para o Dia das Mães. Mas a gente tem um curso para profissionais de saúde, que a gente ensina sobre esse polimorfismo. Por exemplo, quem tem polimorfismo, sobre como usar o triptofano, quando usar o 5-hidroxitriptofano, como ter mais certeza de que isso vai se transformar em aumento, vai converter mais aumento de serotonina. Como eu ter certeza que esse 5-hidroxitriptofano não está se convertendo mais em ácido quinolínico, por exemplo, e aí eu tenho uma via totalmente adversa, que é a via que eu não quero, inclusive. Como detectar se a pessoa tem um polimorfismo de ALPL, como que eu suplemento o piridoxal 5-fosfato, se eu tenho polimorfismo no FUT2, se eu tenho polimorfismo no ApoA1, porque eu falo a gente vai ensinar sobre doenças autoimunes, polimorfismos e um entendimento funcional, como a gente gerencia, sobre essas ansiedade e depressão. Vamos falar de dislipidemias, ou seja, colesterol, HDL, LDL e tudo mais. A gente vai ensinar a ver os polimorfismos e como tratar sem medicação. Não estou falando que é só sem medicação que existe, mas o que todo mundo sabe é dar remédio, e a gente vai mostrar o outro lado da moeda. E vocês que são leigos, vocês procurem profissionais que fizeram esses cursos com a gente, porque esses profissionais, eles se aprofundaram nesses pontos e conseguem enxergar vocês desse jeito. Então a demanda existe, vocês são colegas profissionais de saúde, só que tem que ter pessoas que tratam dessa forma, tá?
Então é um curso que chama Viver Sem Adoecer. No Insta, eu botei nos destaques no Instagram, tá nos destaques ali. A primeira coisa, curso VSA, de Viver Sem Adoecer. Aí você clica ali e vai ter o banner e você vai arrastar. No Insta, no Face, você tem que abrir lá meu Instagram para o curso para profissionais de saúde. São duas coisas diferentes. Tem um curso para público leigo, para todos, né? Tem muitos médicos lá, mas para todos. Falo tudo sobre medicina que eu entendo. E tem o curso para profissionais de saúde aqui, tá? Então, que é o Viver Sem Adoecer, que está nos destaques aqui no Instagram. Vamos continuar então. Outras coisas importantes aqui. A gente está falando... basicamente, de alimentar o intestino, regular o intestino, a gente já viu como. Fazer exercício físico, gerenciar o estresse, aí a meditação, principalmente a meditação ou yoga ou a meditação transcendental, que é rápida, a gente faz em casa. Tá? E melhorar a qualidade do sono, que é fundamental aqui. A gente vai para o avançado agora, eu vou falar de polimorfismos. Putz, está acabando o tempo no Instagram, eu vou fazer mais uns 20 minutinhos. Então, vocês do Insta, eu vou voltar aqui, tá? Vamos lá.